Olá, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós combinamos, quem esteve conosco ontem, vai lembrar que nós combinamos esta semana de ler e meditar no capítulo 3 de João, do versículo 16 até o último versículo do capítulo, que é o 36. Tá? Eu queria ler aqui hoje com você o 16 e o 17 até o 18. Jesus disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, João disse isso aqui. E o que significa esse versículo? Esse versículo é um dos mais famosos, mais conhecidos na Bíblia, porque ele resume praticamente as Escrituras. Se a Bíblia fosse toda perdida e só se lembrasse de um versículo, esse versículo aqui resumiria a Bíblia inteira, porque ele fala do plano de salvação de Deus para com a humanidade. Então, ele continua dizendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A princípio, a oportunidade que Deus dá ao mundo é a da salvação. A condenação não vem por Deus. A condenação vem pela pessoa que rejeita a oferta de Deus de salvação. É muito diferente. Algumas pessoas dizem assim: como pode um Deus de amor lançar as pessoas no inferno? Deus não lança ninguém no inferno. Ele mandou o Filho dele para que ninguém pereça. Está aqui escrito. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Então as pessoas acabam indo para o inferno não porque Deus as condenou, mas porque elas mesmas rejeitaram a oportunidade, a oferta de salvação de Deus. E ele diz isso aqui, ele fala no versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a crença no Filho de Deus, a fé no Filho de Deus, nos dá a oportunidade da salvação, nos dá o perdão dos pecados, nos dá a certeza de que nós temos uma chance de receber a eternidade, não porque merecemos, mas porque Ele pagou a nossa dívida por nós. Se você está devendo a alguém e um amigo seu vai lá e paga a sua dívida, você não deve mais nada. Você não tem mais dívida. E foi isso que Deus fez por nós. Ele deu o Filho dele, o Filho veio, pagou a dívida por nós, e agora nós, pela fé nele, pela fé, somente pela fé nele, recebemos a oportunidade da vida eterna. Mas isso é uma escolha, isso não é um sentimento. Fé não é um sentimento, fé é uma escolha. Você escolhe ter fé ou não todos os dias. Não só em Deus, mas qualquer pessoa, o ateu, ele escolhe ter fé na ciência, ele escolhe ter fé nele mesmo, ele escolhe ter fé no nada. Todos nós, sem fé, não podemos viver. Você tem que ter fé para tomar um remédio, você tem que ter fé para ir para o seu trabalho, que o seu patrão vai pagar o seu salário, você trabalha primeiro e depois recebe o salário, né? Você tem fé no patrão. Então todos nós temos que ter fé. Então, escolhemos ter fé nas coisas que podem até nos falhar, mas se não escolhemos ter fé em Deus, o nosso Criador, então isso resulta na nossa condenação, porque isso não é inteligente, não está de acordo com a inteligência. Basta pensar só um pouquinho. Não é? Então, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado pela própria incredulidade. Não se esqueça disso. Agora, esse crer aqui tem que ser dito. O crer não é o dizer eu creio, porque esse crer dizendo eu creio é como o diabo crê, os demônios também creem. O crer em Deus, o crer no Senhor Jesus significa, se você crê nele, então o que ele disse você leva a sério e você vive aquelas palavras, você procura viver aquelas palavras. Você não é perfeito e ele sabe disso. Mas se você crê de verdade, você não diz apenas que crê, você não diz que crê porque você tem uma religião, uma denominação, você
crê porque você pratica as palavras dele. Quem não pratica as palavras dele, mesmo que diga que creia, não crê coisa nenhuma. Só crê de verdade no Senhor Jesus quem vive e pratica as palavras dele. Ok? O resto está se enganando, tá bom? Se você quiser meditar, eu convido você esta semana, João capítulo 3, do versículo 16 ao 36. Leia estes versículos, medite devagar. Eles revelam verdades poderosíssimas que falam sobre você, sobre a sua alma e sobre a sua eternidade, tá bom? Amanhã a gente fala mais um pouquinho sobre os próximos versículos. A gente se encontra aqui. Até lá.